Fala pessoal, eu sou Cláudio Costa, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o incrível dom que foi dado somente a nós, seres humanos. E que esse dom traz consigo um grande poder e também uma grande responsabilidade, podendo ser usado tanto para o bem, ou muitas vezes, por ignorância, para o mal. Aí você está se perguntando, mas que poder é esse? Esse poder é a palavra, é o dom da fala. Bom, para começar, primeiro precisamos entender o que é a palavra. Uma palavra pode ser definida como sendo um conjunto de letras e sons de uma língua, juntamente com a ideia associada a esse conjunto. Então, se as palavras são um conjunto de sons, o que são os sons? O som nada mais é do que uma onda, uma vibração que se propaga pelo ar transmitindo energia. Então isso significa que palavra é igual a som, que é igual a vibração, que é igual a energia. Bom, então as palavras são muito mais que um conjunto de letras e sons. Elas são uma vibração, uma expressão da nossa energia. E a pergunta que surge na mente é: que tipo de energia você está expressando através das suas palavras? Sabemos que Deus criou o mundo através da sua palavra. E depois ele nos criou a sua imagem e semelhança. Nos deu seu espírito, uma alma, a capacidade de pensar e de falar. E isso não foi por acaso. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se nós podemos pensar e falar, então assim como Deus, nós também podemos criar. Não criar um mundo do zero, assim como Deus fez, mas criar o nosso próprio mundo, dentro do mundo de Deus. Podemos criar um mundo melhor, mais abundante, mais feliz, mais saudável, e as palavras têm um enorme poder para isso. Para você ter uma noção do poder das palavras, existe uma experiência de um cientista japonês chamado Masaru Emoto. Esse experimento demonstrou como o efeito de determinados sons, palavras, pensamentos e sentimentos alteram a estrutura molecular da água. Nesse experimento, ele separou amostras de água em pequenos frascos e escreveu neles palavras como amor, ódio, paz, serenidade, conflito, tristeza e alegria. Depois ele submeteu essas moléculas de água a diferentes sentimentos, palavras, pensamentos e músicas. Ou seja, ele pegava, por exemplo, a amostra que estava escrito amor e só expressava amor por ela, através dos sentimentos, das palavras e também de boas músicas. E com a amostra que estava escrito ódio, ele dizia coisas como eu te odeio, você não presta, e colocava heavy metal para tocar para ela. Passado alguns dias, ele congelou a água das amostras e em seguida fotografou os cristais, formados pelas moléculas de água. As moléculas das amostras com palavras positivas apresentavam formas harmônicas e cores suaves, enquanto as amostras com palavras negativas apresentavam formas irregulares e uma coloração bem agressiva. Eu vou pôr as fotos aqui na tela para você ver como é que ficou. Veja como ficaram as amostras expostas a palavras positivas, bons sentimentos e músicas boas. Olha como ficou essa exposta à palavra verdade. Sabedoria. Obrigado. Eterno. Amor e gratidão. A música Imagine, de John Lennon. E a Sinfonia número 40, de Mozart. Agora veja como ficaram as amostras expostas às palavras negativas. Você me enoja. Expostas à palavra mal. E a música heavy metal. Pelo que deu para perceber nessa experiência, existe uma relação clara entre a nossa energia, pensamentos, palavras positivas ou negativas e o ambiente ao nosso redor. Agora pensa só, se as palavras afetaram tanto as moléculas da água, imagina o efeito das palavras e sentimentos que repetimos ao longo do dia, meses e anos. Imagina o poder dessas palavras sobre o nosso organismo, que é formado por mais ou menos 70% de água. Muitos de nós, várias vezes, por ignorância ou por não compreender o poder que as palavras têm, usa esse dom, esse poder de maneira negativa e destrutiva. Entretanto, mesmo que isso seja inconsciente, que você não saiba o poder que a palavra tem, mesmo que você falou sem pensar, isso não tira a responsabilidade do impacto que essas palavras vão ter na sua vida e na vida dos outros. As palavras servem tanto para engrandecer, para confortar, para consolar, para incentivar, dar vida, motivar, como também podem ser usadas para difamar, magoar, desmotivar, diminuir e até matar. Isso mesmo, matar. Eu mesmo já presenciei isso. Há uns anos atrás, um jovem chamado Alex, que gostava muito de rio, de nadar, de pescaria, essas coisas, ele gostava tanto de rio que ele falava para as pessoas: eu gosto tanto de água que eu vou morrer na água. Bom, acho que ele não falava sério, mas era o jeito estranho dele falar que gostava demais de água. Resultado, um dia de chuva, ele e mais 3 colegas foram pescar. O rio estava muito cheio e a correnteza muito forte e ele acabou morrendo. Para você ver o poder que as palavras têm. É como está escrito em Provérbios, do capítulo 18, do versículo 20 ao 21. Do fruto da boca o coração se farta. A língua faz todo o corpo responsável pelas consequências de suas palavras. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte.
e os que a usam habilmente serão recompensados. Então, entendendo um pouco desse grande poder, das responsabilidades e das consequências, você deve estar sempre vigilante, sempre pensar no que vai dizer antes de abrir a boca, e evitar ficar se queixando da vida, se envolvendo em fofocas ou utilizando palavras negativas, porque vai se reproduzir ao seu redor tudo que você tenha fabricado com as suas palavras, carregadas de energia. Então, evite dizer coisas negativas a seu respeito e a respeito dos outros, como por exemplo, eu ganho uma merreca de salário, eu ganho muito pouco. Lembre-se, suas palavras se tornam suas profecias. Então, mesmo que de fato você ganhe pouco, não se queixe. Pelo contrário, abençoe esse dinheiro e você vai ver que você vai conseguir fazer muito mais coisa com esse dinheiro. Não diga coisas como eu sou gordo, eu sou pobre, eu sou feio. Saiba que isso são apenas estados, não define quem você é. E esses estados podem ser mudados, começando com as palavras. E quando você não tiver nada de bom, verdadeiro e útil para falar, é melhor não falar nada. Saiba que Deus fez a gente com uma boca e dois ouvidos, para a gente escutar mais e falar menos. E com relação às pessoas, evite julgar, criticar, falar mal dos outros. Lembre-se, quando João vem até mim e fala mal de Pedro, eu aprendo mais sobre João do que de Pedro. Então seja aquela pessoa positiva, que só fala de coisas boas, que incentiva, que motiva as pessoas a buscar o seu melhor. Eu sei que isso pode parecer meio motivacional demais, mas a questão é, as palavras contêm a vida e contêm a morte. E quantas pessoas nós vemos matando o sonho dos outros? Por exemplo, quantos pais matam os sonhos dos filhos? O filho tem um dom, um talento natural para música e sonha em ser um músico. Aí os pais vão lá e diz: você tem que arrumar um emprego de carteira assinada. Eu quero ver você ganhar dinheiro com isso. Tudo isso vai matando o sonho da pessoa. E o grande mestre Jesus já nos alertou sobre isso. Ele disse: não é o que entra pela boca que nos torna impuros, mas o que sai da nossa boca, isso sim nos torna impuros. Porque o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca, isso não volta mais. Não tem como voltar atrás. Mas agora que você já aprendeu nesse vídeo sobre o poder das palavras, você vai usá-las de maneira positiva e construtiva, para incentivar, para motivar e para transmitir vida para os outros. E no final das contas, o mais importante é que você se torne responsável pelos impactos que essas palavras geram. E tome consciência que não se pode dizer qualquer coisa de qualquer modo. Nossas palavras podem determinar como será o dia, a semana, o mês e até o ano de alguém. Pense nisso. Bom pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Espero que esse vídeo tenha te mostrado o enorme poder por trás das palavras. Que elas são muito mais que letras e sons. Elas têm poder sobre a vida e poder sobre a morte. E se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha para ajudar o canal. Compartilhe esse vídeo com seus amigos e deixe seu comentário aqui embaixo. Como você tem usado essas palavras? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.